Havia um homem chamado Rafael. Não era um pregador famoso, nem um escritor de best-sellers, tampouco um palestrante de auditório lotado. Rafael era jardineiro em uma escola municipal do interior. Tinha 52 anos, uma barba já grisalha e olhos que carregavam mais histórias do que ele próprio era capaz de contar. Em sua simplicidade, ele cultivava flores e árvores com uma devoção quase religiosa. Muitos achavam que ele era apenas calado, mas o silêncio de Rafael escondia algo mais profundo. Era um silêncio regado de oração. Todos os dias, antes de pegar a enxada e começar seu trabalho no terreno da escola, Rafael sentava-se no banco mais afastado do pátio. Fechava os olhos e murmurava palavras quase imperceptíveis. Não era um pedido egoísta, nem mesmo uma oração cheia de expectativas humanas. Era apenas um diálogo sincero com Deus, como quem conversa com um velho amigo, um pai que sabe de tudo antes mesmo que as palavras sejam ditas. Ninguém sabia, mas Rafael enfrentava uma batalha silenciosa há anos. Sua esposa, Clarice, estava em coma há quase uma década após um acidente doméstico. Os médicos haviam desistido. A família já não fazia visitas frequentes, mas ele, todos os dias após o trabalho, passava no hospital, segurava a mão dela, lia trechos da Bíblia em voz alta e dizia: "Hoje o céu sorriu por você, meu bem." Era só isso. E voltava para casa. Durante muitos anos, Rafael nunca pediu um milagre. Ele apenas agradecia. Agradecia pelas flores que brotavam, pelo perfume da terra molhada, pelo sorriso das crianças que passavam correndo entre os arbustos. Sua fé não era feita de barulho, era feita de constância. Era uma fé que não gritava, mas que transformava ambientes. Foi então que, em uma terça-feira nublada, algo diferente aconteceu. Enquanto limpava os canteiros ao lado da biblioteca da escola, Rafael escutou uma voz. Não foi uma voz que saía de alguém próximo, mas sim uma impressão forte dentro do peito. Era como se o silêncio tivesse sido interrompido por uma certeza. Está chegando a hora. Ele parou, levantou os olhos e ficou ali, estático. Não havia ninguém por perto. Não era uma alucinação. Era como se o céu tivesse aberto uma fresta e deixado cair uma frase. Naquela noite, como de costume, foi até o hospital. Mas algo no ambiente estava diferente. O quarto de Clarice parecia mais iluminado, como se alguma luz suave escapasse pela janela, mesmo que o corredor estivesse escuro. Ele sentou-se ao lado da esposa, pegou sua mão e recitou o Salmo 121, como fazia há anos. E quando terminou o versículo que diz: "O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre", Clarice apertou sua mão pela primeira vez em quase 10 anos. Naquele instante o tempo parou. Os monitores apitaram, enfermeiras entraram correndo, médicos ficaram boquiabertos. Mas Rafael apenas sorriu e sussurrou: "Eu sabia que o Senhor não estava em silêncio. Era só questão de tempo." A história de Rafael não é sobre um milagre espetaculoso. É sobre um homem que aprendeu que confiar em Deus não é gritar mais alto. É continuar andando mesmo quando parece que nada se move. Às vezes, o céu se move na sutileza do que ninguém vê. E quando você confia no tempo de Deus, não há desespero que permaneça, nem noite que dure para sempre. A recuperação de Clarice foi lenta, mas constante. Os médicos diziam que não conseguiam explicar. Os exames estavam estáveis. O cérebro começava a reagir aos estímulos. E em menos de um mês, ela já abria os olhos e balbuciava palavras desconexas. Para os especialistas, era apenas um caso raro. Para Rafael, era o resultado de anos de um amor perseverante, de orações silenciosas e de uma confiança que se recusava a desfalecer. Mas o retorno de Clarice trouxe também um novo desafio: lidar com as expectativas das pessoas. Quando a notícia se espalhou pela cidade, muitos começaram a procurar Rafael. Queriam saber a fórmula do milagre, queriam dicas, queriam orações específicas. Outros queriam que ele desse testemunhos,
que falasse em encontros religiosos, que gravasse vídeos. Mas Rafael recusava, não por orgulho, nem por medo, apenas porque sentia que o que tinha vivido era sagrado demais para ser transformado em espetáculo. Ele sabia que a fé verdadeira não busca palco, mas repouso. E ele encontrava descanso não nos aplausos, mas na presença de Deus no silêncio do seu quarto. Ainda assim, o peso das expectativas começou a se acumular. Pessoas vinham de outras cidades, algumas trazendo crianças doentes, outras esperando que ele orasse e fizesse acontecer algo, como se ele fosse um tipo de canal místico. E foi aí que Rafael, pela primeira vez, começou a se sentir esgotado. Não por falta de fé, mas por perceber que muitos não queriam conhecer a Deus. Queriam apenas resultados imediatos, como se o divino fosse uma máquina de desejos. Certa noite, enquanto caminhava até a varanda de sua casa, Rafael se ajoelhou e orou de uma forma diferente. Pai, estou cansado, não da tua presença, mas da ausência de entendimento ao meu redor. Ensina-me a descansar de novo. Ensina-me a confiar que o que fiz até aqui foi o bastante. Na manhã seguinte, ele decidiu parar de tentar explicar. Parou de tentar carregar a fé dos outros. E com isso, voltou a florescer por dentro. Porque, às vezes, até o jardineiro precisa largar a enxada para lembrar que é Deus quem faz crescer. Essa parte da história de Rafael é um lembrete poderoso. Não somos responsáveis pelos resultados da fé alheia. Nosso papel é cultivar a confiança em Deus, não tentar controlar os desfechos da vida dos outros. Às vezes, o maior testemunho não está em falar sobre o milagre, mas em continuar sendo fiel mesmo depois dele. É quando aprendemos a descansar no propósito de Deus que deixamos de viver pressionados pelo desempenho e passamos a viver guiados pela paz. E por falar em paz, talvez seja isso que você mais precisa neste momento. Talvez sua alma esteja inquieta, sua mente exausta, seu coração carregado por perguntas sem resposta. Se este vídeo chegou até você, talvez seja o céu dizendo: relaxe, o Pai ainda está no controle. E agora quero te fazer um convite diferente. Se essa história tocou seu coração de algum modo, se ela te fez lembrar de algo ou alguém, se ela mexeu com a sua fé, que tal se inscrever no canal? Mas só se isso fizer sentido para você. Aqui, a gente quer caminhar junto como quem cuida de um jardim, com calma, com propósito e com amor. E deixa aqui nos comentários algo que você tem aprendido nos momentos de silêncio. Não precisa ser nada grandioso. Pode ser só uma frase, uma lembrança, um versículo que te sustenta. O que importa é que a gente crie um espaço de troca sincera, sem fórmulas, sem máscaras. Enquanto Clarice se readaptava à nova rotina, reaprendendo movimentos, memórias e até mesmo sabores, Rafael redescobria a beleza de viver com o essencial. O apartamento que antes parecia grande demais agora era o cenário de pequenos milagres cotidianos. O sorriso dela ao reconhecer o cheiro do café, o riso tímido ao rever fotos antigas, o toque hesitante no piano que, por tantos anos, estivera em silêncio. Era como se Deus estivesse revelando uma nova camada da vida, onde o extraordinário se escondia dentro do comum, onde o sagrado não era mais um acontecimento, mas uma presença constante. Rafael deixou o trabalho na repartição pública e passou a viver de consultorias esporádicas. O salário diminuiu, mas a alma cresceu. Ele não precisava mais preencher os dias com relatórios e prazos. Agora bastava estar presente, cuidar de Clarice, acompanhar suas sessões de fisioterapia, preparar refeições, ler trechos das Escrituras para ela. Certa tarde, ao abrir em Isaías 30:15, ele leu em voz alta: na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Clarice, mesmo ainda sem recuperar completamente a fala, sorriu e sussurrou: é isso mesmo. Aquela frase se tornou o lema da casa. Foi escrita num papel simples e colada na geladeira.
Amigos vinham visitar e notavam aquilo como se fosse uma placa de boas-vindas, mas era mais do que isso. Era um lembrete diário de que a força não vem do barulho, da velocidade, da corrida, mas da tranquilidade e da confiança. A fé de Rafael não era mais sobre lutar ou conquistar, era sobre repousar. Ele entendia que Deus estava menos interessado em grandes feitos e mais interessado em corações rendidos. Aquela casa, com seus móveis gastos e paredes silenciosas, havia se tornado uma catedral. Cada gesto simples, um chá preparado, uma cadeira arrastada, uma oração sussurrada, era um culto de adoração viva. Nesse processo, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Clarice começou a ensinar. Não com palavras, mas com o olhar, com a paciência, com o modo como aceitava as limitações sem murmurar. Ela mostrava que aceitar não é desistir, é confiar. E que confiar é um tipo de coragem que o mundo desaprendeu. Houve dias difíceis, claro. Dias em que a saudade da vida anterior batia como uma maré brava. Mas nesses dias, Rafael e Clarice apenas se abraçavam, colocavam uma música suave e deixavam as lágrimas fazerem o trabalho que palavras não sabiam fazer. Foi nesse terreno de silêncio e reconciliação que a espiritualidade deles cresceu. Não havia mais pressa, nem exigência. Havia espaço, e onde há espaço, há milagre. Era curioso perceber como a vida lá fora continuava em frenesi. Amigos corriam atrás de metas, colegas buscavam ascensão, parentes lutavam por aceitação. E ali estavam eles, dois seres que o mundo poderia considerar parados. E, no entanto, eram os que mais caminhavam por dentro. Essa é a parte do milagre que pouca gente entende. O mais poderoso não é o que nos tira de uma dor, mas o que nos ensina a permanecer nela com paz. A cura que Rafael buscava veio em outra forma, não como retorno ao que era antes, mas como um renascimento para o que jamais tinham vivido. Por isso, se você chegou até aqui, talvez seja a hora de olhar para os detalhes da sua vida, para o cheiro do café, o canto dos pássaros, a risada de alguém que você ama. Talvez o seu milagre não esteja no futuro distante. Talvez ele esteja aí, no hoje, só esperando você desacelerar o suficiente para enxergar. Com o tempo, os convites rarearam. Os amigos que antes enchiam a casa foram sumindo aos poucos. Rafael percebeu que, para muitos, Clarice era apenas uma lembrança do que foi, não do que ainda era. Mas ele não os culpava. O mundo gira rápido demais para esperar quem desacelerou. A dor do abandono, no entanto, cavou espaço para uma nova revelação. Quando tudo ao redor parece se afastar, Deus se aproxima. Quando o mundo te esquece, Deus te escolhe. E foi nesse lugar de aparente esquecimento que Rafael passou a sentir uma intimidade com o divino que jamais imaginara. Na varanda simples do apartamento, onde mal cabiam 2 cadeiras de plástico, ele começou a orar como nunca antes, não mais pedindo, mas escutando. E percebeu que, no silêncio, Deus falava, com gestos, com brisas, com pausas. Uma noite, Clarice teve uma crise, dessas que mexem com os alicerces, tremores, febre e uma confusão mental que parecia apagá-la por completo. Rafael correu, chamou emergência. Ficou ajoelhado ao lado da cama dela como quem segura um vaso rachado com as mãos. Quando os socorristas chegaram, levaram Clarice direto ao hospital. Rafael ficou no saguão sozinho, rezando como um menino, que perdeu o pai no mercado. Foram horas, horas em que não havia garantia de nada, só fé. E foi ali, naquele chão frio de hospital, que ele teve a certeza. Mesmo que ela partisse, nada daquilo seria em vão. Aquela entrega, aquela vida moldada pela esperança, aquelas tardes silenciosas, tudo era parte de algo maior, algo sagrado. Clarice sobreviveu àquela noite, e ao acordar, olhou para Rafael com os olhos cheios de uma luz que ele nunca tinha visto. Eu vi você. Mesmo longe, eu sabia que você estava me esperando.
Você ficou, obrigada por ficar. Naquela frase morava tudo. O ficar de Rafael era mais do que físico, era espiritual. Ele havia permanecido quando tudo o chamava para fugir. Quando o cansaço dizia, não vale a pena. Quando a lógica dizia, você merece mais. Mas Rafael já não seguia lógica. Seguia amor. Um amor que não busca retorno, que não exige aplausos, que é fiel no escuro, na escassez, na espera. Eles voltaram para casa uma semana depois, mais frágeis, no corpo, mas indestrutíveis na alma. E ali, entre paredes manchadas pelo tempo, começaram algo novo. Encontros semanais com vizinhos, para leitura bíblica, escuta e partilha. O que começou como cuidado virou ministério. Rafael, que nunca foi pastor, virou ponte. Clarice, que mal falava, virou testemunho. E cada encontro era como uma pequena fogueira em meio ao frio da cidade. Acolhimento, verdade, fé prática. Por isso agora, eu quero fazer uma pausa aqui com você. Sim, você que está assistindo esse vídeo. Se essa história tocou o seu coração até aqui, é sinal de que há algo vibrando aí dentro. Então faz o seguinte, se inscreve no canal. Não só para nos apoiar, mas para fazer parte dessa comunidade que acredita no poder do cuidado, da presença e do amor que não desiste. E se quiser interagir com a gente, deixa aqui nos comentários uma palavra que defina aquilo que você está aprendendo com essa história. Pode ser perseverança, fé, cura, amor incondicional, ou crie sua própria palavra. Sim, inventa se quiser. Vai ser lindo ver como o coração de cada um reage de um jeito único. As reuniões na casa de Rafael e Clarice cresceram em silêncio. Não era publicidade, não era estratégia. Era só gente ferida se reconhecendo no outro. Era dor sendo compartilhada, sem medo de julgamento. Era fé sendo costurada em cada lágrima, cada riso, cada mão estendida. O que era pequeno virou profundo. E o que era invisível ganhou força. Numa dessas noites, apareceu Dona Jandira, uma mulher de 79 anos, andar encurvado e olhos brilhantes. Veio trazida pela neta, que morava no prédio ao lado. Jandira escutou cada palavra da leitura daquele dia, com a atenção de quem reencontra algo perdido há anos. E ao final, disse algo que ninguém ali jamais esqueceria. Eu esperei por esse momento por décadas. Vocês são resposta de uma oração antiga. Uma oração que eu fiz nos anos 90, quando meu marido estava no hospital. Pedi a Deus que um dia ele colocasse na minha rua uma casa onde eu pudesse ouvir a voz dele de novo. E hoje, essa casa é de vocês. Ninguém disse nada. Clarice chorou em silêncio. Rafael apenas segurou a mão dela com firmeza. Porque quando o céu confirma, o coração reconhece. E ali estava a prova. Tudo tinha sentido. Daquele dia em diante, Jandira se tornou presença, constante. Sentava-se sempre ao lado de Clarice, que, mesmo com suas limitações, sorria mais quando a via chegar. Era como se aquela aliança entre gerações curasse os dois lados da ponte. Mas como toda história de fé, essa também teve sua prova. Em uma manhã de terça-feira, Rafael acordou com uma sensação estranha. O corpo pesado, uma dor intensa nas costas e nos braços. Pensou ser apenas cansaço acumulado, mas ao longo do dia os sintomas pioraram. Insistiu em não ir ao médico, como tantos fazem. Mas na quinta desmaiou ao levantar da cama. Clarice, em pânico, chamou ajuda. O diagnóstico veio como uma rajada de vento frio. Rafael estava com uma inflamação cardíaca grave. Precisaria de repouso absoluto, cuidado, acompanhamento. Foi como se o pilar da casa tivesse rachado. Como continuar? Quem cuidaria de quem? Quem lideraria as reuniões? Rafael, deitado na cama, olhava para o teto e pensava: Senhor, e agora? Foi então que algo inesperado aconteceu. Clarice, que havia sido a cuidada por tanto tempo, começou a cuidar. Com gestos pequenos, mas cheios de intenção.
A mulher que mal falava passou a usar os olhos como lanterna. Organizava os remédios, acompanhava as consultas com uma presença silenciosa, mas ativa. E os vizinhos, aqueles que foram transformados pelas reuniões, se uniram. Cada um trouxe algo. Sopa quente, tempo, carona, oração. A casa que acolhia agora era acolhida, e o milagre se espalhava. A fé, que antes parecia depender de Rafael, revelou-se como uma semente que já germinava em muitos corações. Os encontros continuaram. Ora na sala do apartamento, ora na garagem do prédio, ou no quintal da Dona Lúcia, que morava 2 ruas abaixo. Não era o lugar, era o espírito. Rafael, ainda se recuperando, assistia tudo da janela. E chorava. Não de dor, mas de gratidão, porque entendeu algo profundo. O verdadeiro líder é aquele que prepara o terreno para que outros floresçam. E ele tinha feito isso. Tinha semeado amor onde havia solidão, fé onde havia dúvida, compaixão onde havia pressa. Essa fase da história é um lembrete para todos nós. Haverá momentos em que seremos fortes e outros em que precisaremos ser sustentados. E tudo bem. O que importa é estar cercado de gente que crê com você. Gente que não foge quando as luzes se apagam. E você? Já viveu algo assim? Já teve que ser forte por alguém? Ou já foi sustentado quando pensou que ia cair? Guarda essa pergunta, com carinho, porque no próximo bloco vamos explorar o que acontece quando as sementes da dor florescem em um jardim de esperança. O tempo passou. Rafael se recuperava aos poucos, mas algo dentro dele já havia mudado para sempre. O homem que um dia achou que precisava ser o pilar de tudo, agora entendia o poder de se deixar cuidar, de confiar, de partilhar a responsabilidade do amor. A casa já não era sua, era de todos. Enquanto isso, Clarice, com seu jeito doce e perseverante, surpreendia mais a cada dia. Começou a escrever pequenos bilhetes com trechos bíblicos, orações simples, frases de encorajamento. Deixava-os espalhados pela casa, dentro de livros, entre as louças, perto dos remédios e até nos bolsos do casaco de Rafael. Cada bilhete era um lembrete silencioso. Deus está aqui. Deus não saiu. A vizinhança, antes apática, se transformou numa verdadeira comunidade. Jovens que mal se falavam passaram a se reunir para tocar violão e orar juntos. Idosos solitários agora tinham companhia quase diária. Crianças brincavam no corredor do prédio enquanto suas mães dividiam histórias, medos e fé. Uma vizinha, que era manicure, passou a oferecer cortes gratuitos para quem precisasse. Um rapaz que trabalhava como padeiro começou a trazer pão fresco todo sábado. Pequenos gestos que somavam milagres cotidianos. E foi nesse cenário que algo extraordinário aconteceu. Dona Jandira, a senhora de 79 anos que havia profetizado o reencontro com a promessa feita nos anos 90, adoeceu. Foi internada às pressas com um quadro de pneumonia grave. A comunidade ficou abalada. Muitos choraram. Outros se organizaram em turnos para visitar o hospital, enviar flores, mensagens. Rafael, ainda com limitações, fez questão de gravar um áudio para ela. Dona Jandira, a senhora não é só parte dessa história. A senhora é um dos capítulos mais lindos. Estamos com a senhora. O céu inteiro está com a senhora. E naquela noite, enquanto segurava a mão da neta no leito do hospital, Jandira sorriu. Disse baixinho: "Agora eu posso ir em paz. Porque eu vi a promessa se cumprir. E quando a promessa se cumpre, a alma descansa." Mas ela não foi. Ao contrário de todas as previsões, Dona Jandira melhorou. Lentamente. Surpreendentemente. E no mês seguinte, voltou à casa de Rafael e Clarice, carregando um bolo de milho e um sorriso largo. "Deus ainda não terminou comigo", disse ela, arrancando risos e lágrimas de todos. A fé da comunidade se solidificava. O que começou como uma dor particular se tornou cura coletiva. As reuniões foram ganhando um novo nome: Encontros de Esperança. E aquele era, de fato,
o melhor nome para o que estava sendo vivido. Porque esperança era o que dava força a Dona Vera, que havia perdido o filho num acidente e agora sorria outra vez. Esperança era o que motivava o Tiago, que enfrentava a depressão, mas que nunca mais faltou a um encontro sequer. Esperança era o que renascia na Lúcia, no Bruno, na Camila, em tantos nomes e histórias costurados por uma fé simples, viva, pulsante. E Rafael, ao ver tudo isso, orou em silêncio. Senhor, eu entendi. O milagre que eu tanto esperei não estava só na minha cura. Estava no que nasceu enquanto eu estava doente. No amor que cresceu quando eu parei de tentar controlar. Obrigado por me ensinar. Agora, meu amigo, minha amiga que está aqui comigo, eu quero te perguntar algo com o coração aberto. Você já viveu um momento em que tudo parecia perdido e, do nada, brotou algo inesperado? Já experimentou a força da esperança nascida da dor? Se sim, compartilha comigo aqui nos comentários. Quero ler sua história. Quero te conhecer. E se ainda não se inscreveu neste canal, essa é a hora. Mas olha, não estou te pedindo só para apertar um botão. Estou te convidando a caminhar com a gente, a fazer parte dessa comunidade que acredita no invisível, que ama mesmo sem entender tudo, que continua mesmo quando tudo grita para desistir. Se esse vídeo te tocou até aqui, comenta abaixo com uma palavra que represente o que você sente. Agora, pode ser fé, gratidão, esperança, ou outra que venha do fundo da sua alma. Quero ver esse espaço cheio de palavras vivas. Era uma tarde nublada quando Rafael subiu até o terraço do prédio. Lá de cima, a cidade parecia em paz, como se todos os ruídos tivessem tirado folga. O vento soprava firme, e no peito dele havia algo diferente. Não era dor, não era tristeza, não era exatamente alegria. Era clareza. Uma espécie de convicção silenciosa de que algo maior estava sendo tecido muito além do que seus olhos podiam ver. Foi naquele exato momento que ele lembrou do dia em que orou pedindo um sinal, qualquer sinal de que Deus ainda estava com ele. Naquele dia, nada aconteceu. Nenhuma voz, nenhum raio de luz, nenhuma resposta. Mas agora ele entendia. A ausência de ruído também era resposta. Deus não precisava gritar para ser ouvido. Às vezes, ele sussurrava por meio das pessoas, dos gestos, da transformação lenta dos dias. A transformação da alma, afinal, não fazia alarde. Ela era como a água que corre em silêncio por baixo da terra, preparando a semente para nascer, quando for tempo. E tempo era o que Clarice mais havia aprendido a respeitar. Ela, que um dia queria resolver tudo com pressa, agora via que cada pessoa tem seu próprio compasso. Começou a escrever sobre isso. Publicava pequenos textos em um blog que ganhou leitores fiéis. Recebia mensagens de mães solitárias, viúvas, jovens em crise dizendo: "Você escreveu o que eu não sabia colocar em palavras." A fé silenciosa da Clarice, a coragem renascida de Rafael, a alegria contagiante de Dona Jandira. Tudo. Isso formava uma espécie de sinfonia que tocava mesmo nos dias mais cinzentos. E então surgiu uma ideia. Rafael propôs que o grupo começasse a visitar asilos e hospitais da região. Se Deus nos curou por dentro, talvez possamos ser instrumentos para curar outros também, disse ele. O grupo aceitou com entusiasmo. A primeira visita foi num abrigo para idosos esquecidos pelas famílias. Ao entrarem lá, a realidade os atingiu como um vento gelado. Corredores silenciosos, olhares vazios, histórias esquecidas. Mas bastou uma música, um violão, uma oração. Bastou alguém segurar uma mão, perguntar um nome, ouvir com o coração. Um homem que não falava há 3 anos começou a murmurar palavras com lágrimas nos olhos. Uma senhora com Alzheimer lembrou uma oração que fazia com a avó na infância. Milagres discretos, mas eternos. Os encontros no abrigo se tornaram frequentes. Era como se cada visita acendesse uma vela em um quarto escuro.
E cada vela reacendia a fé daqueles que um dia acharam que já não valiam mais nada para o mundo. Até que alguém lhes lembrava: você ainda é valioso para Deus. Enquanto isso, a própria casa de Rafael e Clarice se transformava. Virou ponto de acolhimento. Jovens com vícios, casais em crise, mães solteiras, pais arrependidos. Era como se o Espírito Santo tivesse decidido fazer morada ali. Não era uma casa rica, mas havia fartura. Não de bens, mas de escuta, de paciência, de verdade. Um dos casos mais marcantes foi o de Jonas, um ex-motorista de aplicativo que havia perdido tudo em um assalto. Carro, documentos, coragem. Apareceu na casa de Rafael trazido por um amigo. Mal conseguia falar. Chorava com vergonha de existir. Clarice o recebeu com um copo de chá e um olhar que dizia: você ainda tem muito a viver. Em 2 meses, Jonas já estava ajudando nas visitas ao abrigo. Depois, conseguiu um novo emprego numa livraria. E foi ali, entre prateleiras de palavras e esperança, que conheceu quem viria a ser sua esposa. As histórias cresciam, as bênçãos se multiplicavam. Mas não porque tudo era fácil, ao contrário, porque todos haviam aprendido a ver Deus mesmo no difícil. Haviam aprendido que o milagre mais poderoso não era aquele que muda a situação, mas sim aquele que muda o nosso olhar diante da situação. E talvez seja isso que você esteja precisando hoje. Talvez a sua dor ainda esteja aí. Talvez a resposta ainda não tenha chegado. Talvez você esteja se sentindo esquecido, invisível, exausto. Mas eu te digo com o coração em chamas: o silêncio de Deus não é ausência, é preparo, é cuidado, é amor embalado na paciência. E você não está sozinho. Se você sente que essa mensagem foi para você, segura firme. Respira fundo. Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. E o seu tempo vai chegar. Na última reunião do grupo, já se passavam mais de 2 anos desde aquele dia em que Rafael desabou no chão do quarto e Clarice chorou no corredor da casa. Agora, as cadeiras da pequena garagem estavam todas ocupadas, não por pessoas perfeitas, mas por corações restaurados, cicatrizados e dispostos a amar. Entre os presentes estava a dona Jandira, agora com 84 anos e mais cheia de vida do que nunca. Ela fazia questão de levar pão de queijo nos encontros e dizer com firmeza: eu não sou velha, sou experiente. Quando ela ria, parecia que o céu se abria. Jonas, o ex-motorista que renasceu após o trauma, agora organizava os encontros de leitura bíblica. Ao seu lado, a esposa e o bebê recém-nascido, que recebeu o nome de Esperança. Clarice havia se tornado referência para centenas de mulheres na internet. Seus textos, antes solitários, agora eram compartilhados em grupos, enviados como consolo, lidos em cultos, até citados por pregadores. Ela nunca buscou fama, apenas queria que as pessoas soubessem: você não precisa estar bem para ser amado por Deus. Você só precisa estar disposto a ser encontrado. E Rafael já não tinha mais medo de cair. Ele aprendeu que as quedas não definem o fim da caminhada, mas sim os lugares onde a graça de Deus é mais visível. Ele falava pouco nos encontros, mas quando falava, todos escutavam. Era um homem que havia perdido tudo, menos a fé. E por causa disso, agora ele tinha tudo outra vez, de forma ainda mais profunda e verdadeira. Naquela noite, ele subiu novamente no terraço. Mas desta vez não estava sozinho. O grupo o acompanhou, cada um com uma vela acesa. As luzes da cidade piscavam ao fundo, mas a luz que importava estava ali, viva em cada olhar, em cada coração. Rafael olhou para todos e disse: eu pensei que tinha sido abandonado por Deus, mas hoje entendo. Ele estava apenas me conduzindo por um caminho que eu não teria coragem de escolher sozinho. Um caminho de cura. Um caminho de verdade. Um caminho de volta para casa. Silêncio. Em seguida,
Clarice leu um trecho de um salmo que sempre a tocou. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E cada um repetiu essa frase, não como quem lê, mas como quem viveu. Ali, sob o céu da cidade e cercados pelo calor das velas e dos abraços, eles fizeram uma oração, não pedindo nada, apenas agradecendo, porque entenderam que quando a alma encontra propósito, até o sofrimento se converte em missão. Querido amigo, querida amiga, se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque algo aí dentro de você está vivo, mesmo que em silêncio. Talvez você também esteja passando por um momento escuro, com dúvidas, dores e pressões que ninguém vê. Talvez sua alma esteja cansada, seu coração quebrado, sua esperança enfraquecida. Mas essa história que você acompanhou até aqui é um sinal. Sim, um sinal. Um lembrete de que Deus não se esqueceu de você. Ele está no detalhe dos seus dias, no gesto que você não percebeu, no abraço que você recebeu sem esperar, na lágrima que secou enquanto você orava sem saber o que dizer. E Ele vai te guiar também. Pode parecer lento, pode parecer silencioso, mas o céu trabalha quando a gente descansa nele. E se esse vídeo tocou seu coração de alguma forma, eu quero te fazer um convite bem simples, bem direto, mas cheio de amor. Se inscreva aqui no canal. Mas não como quem apenas aperta um botão. Faça isso como quem diz: eu quero caminhar com essa comunidade. Eu quero crescer na fé. Eu quero transformar minha dor em missão. E aproveita para contar aqui nos comentários. Qual parte dessa história mais te tocou? Você já viveu algo parecido com Rafael, com Clarice, com Dona Jandira? O que Deus já falou com você através dos silêncios da vida? Nosso espaço aqui é mais do que vídeos. É uma família de fé. E toda família cresce com histórias, aprendizados e amor. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que precisa de uma nova perspectiva. Talvez uma única pessoa assistindo esse vídeo hoje mude completamente o rumo de sua vida. Deus te abençoe profundamente. E lembra, até quando tudo parece parado, o céu continua agindo.